Bom, nesse caso, agora a gente começa a próxima carreira, ó. Esse aqui foi o primeiro ponto, tá? Primeiro, lembra que a gente fez aqui, né? Do último dessa lateral, desse lado. E esse aqui é o do cantinho, tá? Então, o primeiro ponto tá aqui, aqui a gente fez o último. Ó, tá certinho. Aí, aqui a gente não vai fazer emenda de carreira, tá? Nós vamos trabalhar, né? Carreira a carreira sem fazer emenda. Só que pra isso a gente não se perder, onde é o início e o final de carreira, a gente vai tá marcando, tá bom? Então, vamos lá. Você vai vir no primeiro ponto, que é esse aqui. Você vai pegar, olha, tem a perninha desse lado e tem a perninha do outro. Então, essa perninha você vai entrar aqui, ó. Tá vendo? Do primeiro ponto. E aí, vai lá no segundo ponto, que é esse aqui, ó, na parte de cima dele. Dessa forma, você vai entrar com a agulha, tá? Ajusta bem, porque esse primeiro ponto, entre o último da carreira anterior e o primeiro da próxima, ele não pode ficar folgado, senão vai ficar muito visível, tá? Então, ajusta bem, pega o fio, coloca na agulha e traz aqui pra frente. Sobe a altura do ponto e faz o primeiro ponto, certo? Aqui você já pode marcar, coloca aí um marcador só pra você não se perder onde é esse primeiro ponto, bem aqui, tá? Já coloquei. Agora, o que nós vamos fazer aí pro próximo ponto, ó, é esse aqui, tá? Próximo ponto, você entra aqui, ó, pega nessa perninha do meu lado esquerdo e indo no ponto da frente, ó, entra dessa forma, certo? Pega o fio e puxa, aí fecha o ponto baixo. Próximo ponto é esse, ó, você vai entrar aqui, ó, tem essa perninha do lado direito e do lado esquerdo na sua frente. Essa do lado esquerdo, você vai entrar dessa forma, tá? Vai pegar a agulha e vai passar pro próximo ponto aqui, ó, debaixo dessas duas laçadinhas aqui, tá? Ó, dessa forma. Esse ponto é bem simples, não precisa de número específico de pontos. Ah, é múltiplo de quanto? Não tem isso aí, tá? É bem fácil, porque qualquer quantidade de pontos que você tiver aqui, vai dar certo o ponto fantasia da bolsa. Tá bom? Então, vamos pro próximo. O próximo é esse que tá na minha frente, ó. Eu entro pegando essa perninha aqui e vou pro ponto da frente, ó, debaixo das duas laçadinhas. Trago o fio, sobe a altura do ponto e fecho o ponto baixo. Assim faço em todos os pontos, só repetição, tá? Próximo ponto, ó, entro aqui, vou no da frente, coloco a agulha, puxo o fio e faço o ponto, tá? Então, ele vai ficando dessa forma. Então, vou seguir fazendo essa mesma repetição por toda a minha carreira, ó. Acredito que deu pra vocês pegarem já, né? Então, ponto sobre ponto. Não pulo nenhum ponto. E eu não entro lá pra trás, ó. Eu vou entrar apenas pegando essa perninha aqui pela frente, tá? Dessa forma. Aí, depois que eu fizer isso, é que eu vou no próximo ponto, ó. Entro com a agulha aqui. Ok? Não dá pra se perder, né? Então, vamos aí fazer toda a nossa carreira. Então, meus amores, já segui fazendo, ó, já começa a aparecer o desenho do ponto, tá? Então, estamos na segunda carreira, que é a primeira que começa o ponto fantasia, né? A primeira é só no ponto baixo, a segunda também, mas já esse ponto fantasia diferenciado. Então, aqui agora, o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos tirar aqui o marcador, que eu já fiz o último, o penúltimo, vou fazer o último ponto, tá? Nem precisa tirar, mas eu vou tirar aqui pra não dificultar a visão de vocês. Então, tá faltando ainda o último ponto, ó. Esse aqui é o primeiro que eu fiz da carreira e esse é o último que tá faltando fazer ainda da carreira, tá? Então, eu vou entrar aqui, ó. E aí, eu já vou entrar na laçadinha de cima do primeiro ponto da próxima carreira, ó. Que eu já vou iniciar dessa forma, tá? Então, é só seguir fazendo assim, sem dificuldade nenhuma. Aí, já vou fazer, ó, o primeiro ponto da próxima, tá? Ó, entra aqui e vou lá, tá? Segue fazendo dessa forma. E aí, você vem, ó, e marca, tá bom? Só pra não se perder. Pode marcar carreira a carreira, ou você pode deixar o marcador embaixo, depois a gente ir contando ao final. Eu sou bem chatinha pra estar tirando toda hora esse marcador, né? Mas fica super a critério, tá bom? O importante é que você não se perca, pra depois a gente saber aonde a gente vai terminar a bolsa lá em cima, tá bom? Bom, aí eu vou continuar fazendo carreira a carreira, tá? Lembrando que a gente não tá emendando carreira, a gente tá trabalhando em espiral.
E vou continuar fazendo e vai crescendo a minha bolsa. Quando eu chegar aproximadamente 18 centímetros, tá? Em torno de talvez umas 22 carreiras por aí, eu retorno com vocês. Se você estiver fazendo com fio mais grosso que esse, com certeza menos carreiras vai chegar a 18 centímetros. Se você estiver fazendo com fio mais fino, então talvez mais carreiras para chegar a essa mesma medida. O importante é que você faça até mais ou menos 18 centímetros de altura. Então, meus amores, já cresci aqui bastante, tá? E aqui eu vou contar pra vocês quantas carreiras eu fiz pra chegar a aproximadamente a medida que a gente combinou, tá bom? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 carreiras no total, tá? Então, a gente chega a aproximadamente 18 centímetros. Vou pegar aqui, ó, aproximadamente 18 centímetros, tá? Então, vou parar por aqui. Se você tiver feito com outra espessura de fio, vai fazer mais ou menos carreiras. O importante é chegar mais ou menos essa medida, caso você queira fazer igualzinho que a gente tá fazendo aqui. Mas, né, fica a critério se você quiser fazer maior, mais alta ou mais baixinha, tá? Também ficaria bem bonitinha assim, um pouco mais baixinha. Só que o ideal, o intuito desse modelo é que caiba celular, a gente consiga colocar o celular aqui dentro e seja um pouquinho maior, né, pra ter um pouquinho mais de espaço, tá bom? Bom, e agora nesse momento nós vamos fazer uma carreirinha ou 2 ou 3, quantas você achar necessário, de pontos baixíssimos, tá? Porque se você for observar, a circunferência aqui, ó, do fecho tá um pouquinho menor da circunferência da bolsa. Então, para que feche um pouquinho na parte de cima, né, e encaixe melhor no nosso fecho, a gente vai fazer algumas carreiras de pontos baixíssimos. Isso é normal, foi assim que eu planejei mesmo, desde a primeira, para que a bolsa tivesse um pouco mais de espaço, depois eu ajustasse mais em cima com o fecho. E daí, então, esse ajuste eu vou estar fazendo com pontos baixíssimos, né? Quando a gente faz carreiras de pontos baixíssimos, aqui na parte de cima, 1, 2, ele vai começar a funilar um pouquinho mais, né? Então, vai fazer com que feche um pouquinho. E aí, vai encaixar melhor aqui no nosso fecho. Então, meus amores, aqui eu parei, ó, vocês podem ver que eu parei aqui certinho, ó, não fiquei marcando todas as carreiras, né? Deixei o marcador aqui e é só você seguir retinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou direito, né? Porque eu tô indo torta. Pronto, aqui, ó. Esse aqui é o primeiro da próxima carreira. Então, falta mais um pontinho aqui, tá? Vou fazer mais um. É o último da carreira e esse aqui é o primeiro da próxima. Então, como eu vou fazer só até aqui, nesse desenho do ponto, então, até aqui é o final da carreira, certo? Agora, a gente vai fazer a carreira de ponto baixíssimo. E a carreira de ponto baixíssimo é só você pegar a perninha de trás, ó, do ponto e fazer aqui ponto baixíssimo, tá? Ó, em cada um dos pontos. Agora, sim, eu vou pegar aqui o marcador, meu mosquetão, trazer ele pra cá só pra mim saber qual foi o primeiro ponto que eu fiz baixíssimo, tá? E assim, eu vou seguir fazendo, ó, pegando a perninha de trás e fazendo ponto baixíssimo. Naturalmente, tá, ó. Antes disso, se você quiser, você pode abrir aqui, observar aqui pelo fecho, ó. Vou pegar aqui o fecho, você vai ver que tá um pouco maior mesmo, tá vendo? Então, nesse aqui, nessa bolsa no rosa, ela ficou até um pouco maior do que a no lilhás envelhecido, tá? Nesse outro aqui, eu acho que o meu ponto tava um pouquinho mais apertadinho. E nesse tava um pouco mais solta a tensão do ponto, por isso tá um pouco maior. Mas a gente vai conseguir ajustar e se for necessário a gente faz diminuição, tá? Uma aqui, outra aqui, umas 2 ou 3, pra ajudar a fechar um pouquinho mais, certinho? Ah, inclusive, vou até mostrar pra vocês, eu fiz com o fio náutico, ó. Comecei a crescer, tá quase na altura já, né? Essa aqui é no fio náutico, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá faltando um pouquinho pra chegar à altura que eu quero dos 18 centímetros. Ela fica mais firme no fio náutico. Como essa bolsa, ela é uma bolsa que usa pouco fio, né? Uma bolsa pequena, a bolsa não fica pesada mesmo sendo no fio náutico. Tem gente que fala, ah, Daniela, só porque é final. Não, tem muita bolsa no fio náutico que fica super leve, gente. Depende do ponto, depende do tamanho da bolsa. Então, nesse caso aqui, tá super leve ainda, muito leve. Então, eu tô gostando muito dela também no fio náutico, porque ela tá ficando mais firme. Essa no poliéster, ela é mais maleável, tá vendo? Ó, mais molinha. Mesmo o ponto seja sendo um ponto mais firme, né?
Então, gostei muito também no náutico e eu acho que eu vou fazer mais vezes no náutico, tá? Sempre que surgir encomenda, eu vou procurar fazer no náutico. Esse é o 3mm do náutico da Rasteixo também, mas pode ser o 3mm ou 4 de outras marcas, tá bom? Também estruturei. E aqui tá, inclusive, vou falar pra vocês que no náutico eu fiz uma carreirinha a menos pro fundo pra chegar à mesma medida do fundo dessa aqui, ó, que é a mesma que a gente tá tendo padrão, tá? Então, eu não precisei fazer a mesma quantidade de carreiras, eu fiz uma carreira a menos, já chegou à medida. Só que a quantidade de correntes aqui também foram iguais, tá? A essa. Então, você vai adaptar, ó, de acordo com a medida, o importante é que você faça o mais próximo dessa medida, tá bom? Então, no náutico e no poliéster dá super certo. Então, eu vou seguir fazendo as carreiras de pontos baixíssimos, tá? Vou ver quantas carreiras eu vou fazer, talvez 2 ou 3. Na primeirinha que eu fiz 3 carreirinhas, tá? Nessa eu vou ver se talvez 4 seja necessário. Ela vai ficando assim, porque eu tô pegando só a perninha de trás. E aí, se eu fizer essa segunda aqui, essa primeira, né? Faço a segunda, eu ver que não diminui muito, na terceira eu já faço umas diminuições. Posso fazer diminuição aqui, outra aqui. Aí, como é que vai funcionar a diminuição? Se for necessário, é só você fazer o seguinte, ó. Você entra aqui, onde você já ia fechar o ponto, você entra, pega o fio, entra aqui, pega o fio e passa tudo de uma vez, tá? É uma diminuição. Aí, na próxima, continua normal. Digamos que você escolheu fazer 4 diminuições, você faz 2 na frente, 2 atrás, ou então uma na frente, uma atrás, um do lado, outro do outro. E assim sucessivamente, tá bom? Se for necessário, eu farei isso, porque na próxima carreira eu vou ter 4 pontos a menos, então já vai ajudar a fechar um pouquinho mais, né? Se eu decidir fazer 4 diminuições, tá bom? Então, vai de acordo com a sua necessidade aí. Você vai fazer a primeira, né, no ponto baixíssimo, igual eu estou mostrando aqui, a segunda, e se na segunda você vê que ainda tá muito longe da circunferência aqui, ó, de encaixar no fecho, aí você pode fazer diminuição, tá bom? Então, vou seguir fazendo e já retorno com essas, né, 3 ou 4 carreiras de pontos baixíssimos concluídas. Então, meus amores, já cheguei aqui, ó, conclusão de que está no tamanho ideal do fecho, ó, vocês podem ver que diminuiu. E eu fiz apenas 2 carreiras, tá? Eu até me enganei aqui, eu pensei que talvez faria até 4. Mas, como esse fio, ele dá uma esticadinha, ele também ajusta bem, né? Eu acho que talvez por isso. Mas aí, só 2 carreiras, ó, já fiz a primeira, que foi essa aqui, e essa aqui é a segunda. Tô concluindo a segunda aqui, ó, onde tá o marcador, tá? Lembrando que as carreiras são em espiral também, não tem fechamento de carreira pra iniciar a próxima. Por isso, eu já só circulei até chegar no marcador, tá bom? Então, vê quantas carreiras você precisa pra poder encaixar certinho com o fecho. Agora, a gente vai cortar o fio, arrematar e vamos passar pro nosso forro, tá? O forro, gente, é opcional. Pra mim não é, mas é opcional pra quem não quiser fazer, não tem problema. É um ponto que é bem fechadinho, ó. Não cai nada de dentro da bolsa. Mas eu considero o forro opcional, não considero opcional, né? Pra mim é obrigatório. E aí eu faço, né, em todas as minhas bolsas e sempre ensino em todas as aulinhas do canal. Ó, vocês estão vendo que eu tô passando o fio, simples assim. Vocês vão fazer, tá bom? Então, eu ensino aqui no canal, né? Quem quiser fazer, aprender, já continua aqui comigo, tá bom? Então, passa aí por alguns pontinhos, corta o excesso. E aí, a gente vem com o isqueiro, né? A parte azul aqui da chama, ó. Cola, que queima até virar uma cola, e você aperta com o isqueiro. E aí, já fez o arremate da perninha final. Apenas passei aqui pra trás, porque essa parte de cima não importa ficar assim, já que ela vai ter o fecho. E vai ficar pra dentro, não vai ficar visível, tá bom? Então, pra gente poder fazer o forro, lembrando que eu ensino pra vocês como faz o corte, a medida, mas a costura, né, a preparação do forro, eu costuro na máquina, infelizmente não dá pra mostrar aqui, porém é só uma costura reta, tá? E aí eu mostro pra vocês o passo a passo, né, eu explico melhor. E também explico como costurar o forro já pronto aqui na bolsa, que é a parte que eu faço a costura à mão, tá bom? Então, eu meço da seguinte forma, eu meço aqui primeiro a largura, tá? Mede aí a largura, você amassa a bolsa, mede a largura, aqui pelo lado de fora mesmo, tá? Ó, aproximadamente 20 centímetros, né? 19,5, por aí que deu aqui pra mim, tá? E o comprimento
Nós vamos medir daqui, ó, passar por aqui até chegar aqui, tá bom? Dessa forma que eu vou estar medindo, ó. Eu vou prender aqui, vou virar aqui pro outro lado e vou continuar medindo, ó. Deixa eu ver se tá certinho ali. Aqui pra mim deu 45 centímetros, tá? Então, eu vou tirar apenas um tecido nessa medida de 45 de comprimento por 20 de largura, tá certo? Então, vou cortar o tecido e já retorno. Então, aqui eu já cortei o tecido, ó, tá? No comprimento que eu falei pra vocês, né? A gente mediu 45 por 20, tá? Na largura. Então, uma peça só eu faço dessa forma, eu acho que fica bem prático. E na máquina eu vou costurar da seguinte forma, eu vou juntar aqui, igual eu fiz aqui, só que lembrando que é direito com direito. Nesse caso aqui, esse tecido é praticamente os dois lados, né? Parece estar do lado direito. Mas eu gosto de colocar esse lado aqui do desenho brilhoso, ó, como direito, e esse aqui avesso, tá? A parte do desenho aqui não é o brilhoso, tá vendo? Então, esse tecido aqui, pessoal, é o Jaguar, tá? Quase sempre uso ele. Gosto muito porque ele é bem elegante, bonito e muito gostoso também de trabalhar. Não tenho dificuldade com ele pra costura, então eu gosto muito de utilizar ele, tá? Mas fica super a critério de vocês usarem o que vocês acharem melhor e encontrarem na cidade de vocês. Então, eu costuro assim, eu coloco direito com direito, dessa forma, e vou fazer uma costura aqui nessa lateral, fechando ela, e na outra a mesma coisa, tá? Eu vou fazer a costura reta e depois eu faço uma de zigue-zague mais próxima à borda, pra poder reforçar essa costura reta, tanto do lado como do outro. E aí, ela vai ficar aqui, ó, fechadinha já. Lembrando que essa bolsinha eu não coloco no forro um bolsinho interno não, tá? Eu acho que ela é bem pequenininha, então, assim, não dá, pra mim não há necessidade de colocar um bolsinho, mas se você quiser, fica super a critério. Então, depois que eu costurar aqui as duas laterais, eu vou voltar com vocês pra explicar a partir dali em diante. Bem, meus amores, aqui eu já preparei o forro, quero pedir desculpa para vocês, porque o que aconteceu? Eu faço esse forro tantas vezes que já virou automático. Quando eu espantei que eu, meu Deus, já terminei o forro. Porque minha ideia era explicar, né, até onde eu falei pra vocês, que era a costura das laterais, depois explicar, trazer aqui, explicar como ia fazer o fundo. Mas já fiz, quando eu percebi, já tinha terminado. Então, depois que eu costurei as laterais, né, eu vou explicar pra vocês o que eu fiz. Eu costurei as laterais, então ficou fechado. Só que o fundo ficou aquela ponta, né, ficou assim, ó, tá? Reto, normal. E aí, só que o fundo da nossa bolsa não é desse formato, então eu tinha que ajustar pra ficar o mais próximo possível da bolsa. Aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei aqui a bolsa, ó, a costura, dobrei dessa forma, ó, assim. E aí, fiz uma costura nesse sentido, ó, ele tava aquela ponta assim, certo? Fiz a costura aqui e depois cortei. Então, eu reforcei essa costura pra não ter risco de desmanchar, né? Passei depois 2 vezes, ou você pode passar o zigue-zague depois, tá? Pra reforçar a costura. Aí, cortei, aí fiz a mesma coisa na outra ponta, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vim, ó, ela tava assim, ó, assim. Aí, eu vim aqui, ó, essa parte que tava reta aqui com fundo, eu vim com a mão aqui por dentro e virei assim, ó, pra essa parte reta juntar com essa costura. E fiz assim, ó, dessa forma, tá? Aí, costurei igualmente e depois cortei aquela pontinha. E aí, ela fica um fundo, assim, ó, mais aproximado da medida do fundo da nossa bolsa, tá? Fica bem mais bonitinho. Depois de fazer isso, eu ajustei o fundo, agora eu vou fazer a borda. Antes de fazer a borda, eu levei lá na bolsa, conferi se tá aqui, ó, esse diâmetro aqui, se está batendo certinho com a bolsa. No meu caso, eu dei uma leve diminuída, porque lembra a bolsa também diminuiu um pouquinho, né? Então, eu dei uma leve diminuída aqui na borda, antes de fazer a dobra aqui. E depois eu dobrei e fiz essa costurinha, tá bom? Então, já fez o acabamento aqui, tá ok. Agora, é só levar na bolsa pra gente poder fazer a costura à mão. Então, depois, ó, trago aqui, né, ó, tá vendo que tá mais ou menos a medida mesmo, tá? Veja aqui exatamente onde é a lateral, ó, pra poder essa costura da lateral bater certinho. E aqui a gente começa a nossa costura. Eu costuro simplesmente com a linha mesmo normal de costura, tá? E agulha de mão normal. Aí, eu gosto de colocar 4 perninhas de fio aqui, tá? Pra ficar mais reforçado, já dei nozinho na ponta.
Então, é só iniciar. Essa costura é bem simples, eu ensino em praticamente todas as minhas aulas, né? Porque realmente é muito fácil, simples de fazer. E a gente deixa, né, bem bonitinho, porque ela é uma costura invisível, tá? Então, quem já me acompanha aqui no canal já viu essa costura, com certeza, em alguma das minhas aulas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ver de onde é que eu quero a altura do forro, tá? Eu vou fazer mais ou menos aqui, não vou fazer tão em cima. Seria mais ou menos aqui mesmo. Aí, eu venho um pouquinho mais embaixo, ó, pra prender esse nozinho. Tá? Puxa aqui o fio. A costura funciona da seguinte forma. Deixa eu abrir aqui mais um pouquinho. Se você quiser, você pode colocar alfinete. Eu vou até colocar aqui depois, ó, uma aqui, outra aqui. Só pra mostrar aqui pro tecido onde é o lugar dele. Porque se eu começar a costurar sem alfinete, pode ser que ao final falte tecido ou sobre tecido. Né? Se você for puxando, repuxando o fio. O forro sem perceber, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou entrar na bolsa. Já entrei na bolsa, né? Agora eu vou entrar no forro. Vou caminhar aqui por cima, na parte de cima do forro, ó. E onde deveria sair aqui, ó, coloca aqui retinho. Aqui onde saiu a pontinha da agulha, eu tenho que entrar na bolsa, tá? Então, eu entro aqui na bolsa, vou um pouquinho de baixo pra cima. E aqui vou sair no mesmo ponto de altura onde estava a linha anterior, tá vendo, ó? Dessa forma. Então, tá de baixo aqui, rente onde a agulha saiu no tecido, só que caminhando pra minha esquerda, de baixo pra cima, tá? Um pouquinho pra cima, conforme eu estou mostrando aqui. Ó, aí você puxa, aí a gente vai começar tudo de novo. Onde está a linha aqui, ó, eu vou entrar no tecido, tá, ó. Entro no tecido, caminho aqui por cima, aqui, ó, na parte de cima do forro. Tá vendo que a agulha saiu aqui? Então, é aqui mais ou menos onde eu vou entrar com a agulha, ó, na bolsa e caminhar de baixo pra cima e sair na mesma altura de ponto que eu saí anterior, tá vendo? Por que eu tenho que sair aqui com a agulha na mesma altura de ponto? Pra que a bolsa, né, o forro na bolsa não fique torto, tá? Pra ele ficar bem retinho, é esse o segredinho, ó. Você vai entrar, ó, você vai entrar aqui onde está, ó, a linha, você entra na agulha, com a agulha na bolsa. Só quero falar errado, gente, no forro. Aí, na hora de entrar na bolsa, onde saiu aqui, ó, tá vendo? A pontinha, ó, você entra na bolsa. Entra, caminha de baixo pra cima e sai aqui na mesma altura de ponto, ó. Tá vendo aqui, ó? Do anterior. Que se você sair com a pontinha aqui em outro lugar, em outro local, digamos, mais embaixo, mais em cima, o forro vai começar a ficar torto, não vai ficar reto, tá? Então, assim como eu saí no anterior aqui, ó, retinho, no mesma altura de ponto, eu saio lá mais na frente, certo? Aí, aqui eu vou puxar aqui meu fio, ó, e vai fazer com que o forro fique retinho, tá? Então, a costura é sempre a mesma, só repetir esse processo, tá? Você entra aqui e continua fazendo até a gente finalizar, tá? Então, eu vou fazer todo ele aqui, conforme eu expliquei pra vocês. Se acabar a linha, você troca, bota outra e continua até finalizar. Então, meus amores, o forrinho já costurei, ó, tudo ok, tá? Ó, não coloco o bolsinho, justamente porque eu acho que essa bolsa, gente, ó, não cabe tanta coisa assim. Então, eu acho que é suficiente já só o forro, né, mesmo. Agora, o que nós vamos estar fazendo é colocando o fecho, tá? O fecho da vovó. Eu normalmente faço o seguinte, ó, primeiro eu marco, tá? Eu amasso assim. Vou marcar aqui certinho com a lateral de um lado e do outro, amassadinho, pra não ficar torto, né, o nosso fecho. E aqui a gente pode colocar um marcadorzinho só pra deixar aqui claro onde é que é o nosso cantinho, tá? Nossa lateral. E a mesma coisa a gente faz aqui do outro ladinho. Marca aí direitinho. Esse aqui não quer entrar. Pronto. Só pra você saber exatamente, tá? Agora, a gente faz o seguinte, ó. A gente vem aqui e vamos amassar da seguinte forma, assim. Aí, você vai abrir aqui o fecho, tá? Vai posicionar dessa forma, ó. E aqui você vai trazendo aqui pra dentro. Assim. E aqui a mesma coisa do outro lado. Certo? Aí, aqui o que você vai confirmar é se esse cantinho tá batendo aqui. O cantinho do fecho tá batendo com a lateral da bolsa. E a mesma coisa do outro lado, tá? Pra não sair daqui, senão vai ficar torto. Enquanto a gente faz a nossa costura. Então, aqui é só você
costurar. Esse fecho, ele tem os buraquinhos, ó. Vocês podem ver aqui. Ele tem esses buraquinhos pra costura, tá? Então, a gente vai costurando na bolsa e passando pelo fecho. Pelos buraquinhos do fecho, fica super seguro. Certo? Depois que você organizar tudo certinho aqui, ó. Não precisa entrar lá pra dentro do fecho, na costura mesmo. Na própria costura, a gente vai ajustando isso aos pouquinhos, tá? Pra entrar o suficiente. E aqui, ó, eu aproveito já o fio que tá aqui. Não é muito, né? Mas sempre que eu faço, sempre eu coloco um pouquinho mais. Já aproveito pra mim poder ir costurando com ele, tá? Quando finalizar, lógico, eu boto mais e continuo o processo. Então, vocês estão vendo que tem aqui, ó, os buraquinhos, ó. Então, eu vou entrar na bolsa, vou procurar aqui o primeiro buraquinho, ó. Entro na bolsa e já entro lá no buraquinho. Tá vendo? E vou passar aqui com a agulha, ó. Esses buraquinhos, eles não são tão pequenos, mas se você colocar uma agulha muito grossa, vai ter dificuldade. Então, observe, se você estiver tendo dificuldade na hora da costura, pode ser isso, tá? É só trocar a agulha. E aí, você vem pro próximo buraquinho aqui, ó. Próximo, já vai sair lá fora e passar pela bolsa. Nunca deixa de passar na bolsa, tá? Senão, não vai prender. E assim, você vai fazendo, ó. Vai no próximo. Aqui, gente, é outra dica que eu até tava esquecendo, ó. Eu gosto de colocar uns clipes pra prender. Só pra ele não sair enquanto a gente tá costurando, porque é chato toda hora tá ajeitando isso aqui, né? Então, se você prender, ele já fica mais seguro, ó. Você vem com o clipe, coloca aqui, pega o outro, deixa eu procurar outro aqui. E coloca o outro também, pode ser aqui, só pra prender, tá? Que ele já vai ficar seguro. Então, esse processo da costura, eu não vou me demorar nele, pra nossa aula não ficar muito grande. Mas, é só você passar em todos os buraquinhos e de volta e não pula nenhum, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Todos os buraquinhos tem que ter o fio. Então, o próximo, mesmo que eu saia bem aqui, mas eu tenho que voltar pra cá pra poder ter fio entre esse e esse, tá? Então, eu tenho que sempre observar isso, pra que eu não fique feinho, né? Pra que eu possa preencher todos os buraquinhos. Então, por exemplo, eu saí no buraquinho após, então eu volto nesse pra preencher, tá? E assim eu faço o seguinte, eu sempre faço dessa forma. Eu venho aqui no próximo, ó. E volto pra preencher. Sempre passando pelo fecho e pela bolsa, tá? Não pode passar só pelo fecho. E aí, continua a minha costura. Agora, eu vou trocar a linha, colocar mais e vou continuar a minha costura. Sempre observando pra não sair do marcador, tá? Porque corre o risco de sair e ficar torta, digamos que no final ficar assim, ó, vai ficar torta na hora do fechamento, tá? Então, procura costurar de acordo com como está marcado aqui, certinho, tá bom, meus amores? Então, vou fazer isso, costurar todinho pra finalizar aqui a nossa bolsa. Então, meus amores, aqui eu concluí a nossa bolsinha, já consegui aqui finalizar, né, o forro, já tinha mostrado, e o fecho, costurei tudo certinho. Então, tá concluída a nossa bolsa, estou apaixonada, muito linda, né, gente? Também já concluí a que eu comecei com o fio náutico, tá? Eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês. Também gostei muito do resultado dela no fio náutico. Olha, está aqui. E pra falar a verdade pra vocês, gente, eu preferi ela no fio náutico, tá? Por quê? As duas primeiras, né, tanto que eu gravei como a primeirinha que eu fiz no fio de poliéster, tá? Que eu achei que combinava super o tom do fio com o fecho. Então, eu fiz no fio de poliéster 5mm, conforme eu expliquei pra vocês no início da aula. E testei esse no o fio náutico de 3, tá? E gostei muito porque ela ficou mais firme, ó. Ela ficou bem mais estruturadinha. Não que o outro não ficasse, mas como o fio de poliéster é mais maleável, né? O resultado dessa aqui, como é mais firme, o de polipropileno, então ela ficou realmente mais firme, mais estruturada, tá bom? Gostei muito, eu gosto muito de bolsa estruturada. E aí, ó, o resultado dela já tá finalizadinho aqui, tá? Forro, tudo certinho. Conforme eu expliquei pra vocês, eu fiz a costura dessa aqui também. Até troquei minha etiqueta, coloquei esse outro modelo que eu achei que ficou super bacana. Tá bom, meus amores? Então, vocês podem fazer tanto com náutico como no fio de poliéster, que dá super certo. E aí, assim como eu fiz aqui, ó, essa alça aqui, ela é uma alça da Bags Acessórios, tá? Ela é uma alça que vem dupla e ela é bastante, são, se não me engano, 2 metros, tá? Porque ela vem dupla, fica como se fosse 1 metro, mas pra pessoa usar assim. Aí, o que que eu fiz? Eu abri ela, né, e peguei apenas 80 centímetros e coloquei aqui.
tá? 80 centímetros pra mim é uma altura suficiente. E usei o mosquetão, tá? Também da Bag Acessórios, porque como esse lugarzinho aqui, ó, pra colocar o acesso à alça é bem pequenininho, então não daria pra gente colocar uma argola articulada, tá? Então tem que ser um mosquetão desses mais pequenos pra poder entrar aqui certinho, ainda entra bem apertadinho, mas dá certo. Então eu fiz essa adaptação pra criar essa alça pra esta bolsa, tá? Então peguei 80 centímetros, você pode colocar o tamanho que você quiser, 80 centímetros, né? E mais os 2 mosquetões, e aí consegui organizar aqui com um alicate pra fechar direitinho e ficar assim bem bacana. Então é isso, meus amores, gostei muito de trazer essa aulinha pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. É uma bolsa que já tenho encomenda dela, graças a Deus, né? O pessoal tem gostado muito e eu espero que vocês também consigam vender, fazer, que Deus abençoe, tá bom, meus amores? Então é isso, beijinhos e até a próxima aula. Tchau!